Bom dia mais uma vez a todos, a quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Hoje vamos ler uma passagem que se encontra em 2 Reis, do versículo 3 ao versículo 9. Eu vou ler na versão Almeida século XXI, mas peço-vos que possam ler também e acompanhar uma leitura deste mesmo texto nas versões que vocês tiverem e que depois possam manter as Bíblias abertas, porque vamos então analisar todo esse mesmo texto. Mas antes de iniciarmos, vamos preparar-nos também para receber a palavra. Uma palavra, tal e qual como o nome indica, é uma palavra de boas novas. É uma palavra que deve ser proclamada todos os dias, não apenas num dia, mas para todo o sempre, sempre que nos encontramos com alguém que não conhece Jesus. E também para quem conhece Jesus, para estarmos também a proclamar essas boas novas, porque essas boas novas não é só para os outros, também é para nós. E é umas boas novas que são diárias, que se renovam todos os dias. Então por isso vamos também orar ao nosso bom Deus para que nos acolha neste momento e para que seja o nosso convidado especial nesta altura em que nós partilhamos esta mesma mensagem e que nos ajude, não apenas agora, mas para todo o sempre. Agradecemos-te, meu Deus, pelo fato de nos teres trazido até aqui. Tu és grande, tu és maravilhoso, o teu nome é o único que deve ser louvado e adorado em todo o mundo. E por isso te agradecemos e louvamos, porque todos os dias renovas as nossas esperanças. Todos os dias renovas as boas novas em nós. E agradecemos-te pela tua bondade, pela tua delicadeza com que nos tratas todos os dias, mesmo sem merecermos. Tu estás todos os dias junto de nós, a acompanhar-nos e a aconselhar-nos com o teu bom coração. Por isso te agradecemos e louvamos e te convidamos para que sejas o nosso convidado especial neste culto, porque este culto é para ti. Não é para nós, este culto é para ti. E por isso te agradecemos em nome do teu Filho Santo, querido e amado Jesus Cristo. Amém. Diz então a palavra do Senhor. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alegou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso, eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos e os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam. Pegaram dali prata, ouro e roupas e os esconderam. Depois voltaram e entraram em outra tenda, e dali também pegaram mais coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Até aqui a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos a análise deste texto, vamos contextualizar a época em que esta situação se passa. Depois do rei Salomão, o reino dividiu-se em 2 reinos. Ficou então o reino do norte,
que é o reino de Israel, que é de onde esta passagem trata, e ficou o reino do sul. O reino do norte tinha então a Samaria como capital e o reino do sul tinha Jerusalém. E é neste momento que se está a passar esta mesma, ou seja, neste momento no reino de Israel que se estava a passar esta mesma situação. Na altura, os sírios cercaram Samaria. A fome já durava há muito tempo. Estavam cercados, nada saía, nada entrava. Então, a fome naquele momento já era imensa, a ponto de, no capítulo anterior a este, o capítulo 6, dizer coisas que se calhar se fôssemos ler, ficaríamos chocados. Já se vendiam esterco de pombas e já se vendia cabeças de jumento para se alimentarem, para o povo se alimentar disso mesmo. Inclusivamente, há uma situação que até o próprio rei fica chocado porque uma mulher vai ter com ele e já há mulheres que estão a combinar entre elas matarem os seus filhos para se poderem alimentar. Isto é, até a própria comunidade, até a própria sociedade estava a entrar numa situação de desespero. E mais uma vez, repito, nada entrava e nada saía. Quer dizer que todos os mantimentos naquele momento estavam esgotados. Entretanto, e sobre este clima de desespero, o texto diz-nos que estavam 4 leprosos à porta da cidade, na entrada na cidade. Naquele tempo, a lepra era uma doença, tal e qual como é hoje. No entanto, ela também estava associada ao pecado das pessoas. Se nós lermos com atenção em Levítico 13 e 14, nós podemos ver o tratamento que a lei dava a esta mesma doença. Então, sendo uma doença contagiosa, e se ela fosse diagnosticada naquele momento, a pessoa não podia viver em sociedade. A pessoa não podia viver com as outras pessoas saudáveis. Então, tinha que viver fora daquele local onde a sociedade vivia até ser curada. E então era como se fossem criados guetos dentro da própria sociedade, mas que essas pessoas não podiam estar umas ao pé das outras. No entanto, mesmo depois de a cura ser atestada, e essa cura tinha que ser atestada por um sacerdote, essa pessoa tinha que depois fazer a expiação dos seus pecados. Mais uma vez provando-se aqui que, para aquela altura, a lepra não só era uma doença, bem como também estava associada à própria parte espiritual das pessoas. E segundo a lei, então, naquele momento, todas as pessoas que tivessem lepra é porque estavam em pecado. Então, se os leprosos não podiam ir para a sociedade, não podiam, quer dizer que não podiam trabalhar. E se não podiam trabalhar, não podiam ganhar para si mesmos, para comprarem os bens da primeira necessidade. E se não podiam comprar os bens da primeira necessidade, eles estavam sujeitos à misericórdia das outras pessoas, que era, neste caso, os seus familiares e também outras pessoas que lhes davam de comida para que eles pudessem sobreviver. Para além de toda essa humilhação, em Levítico 13, 14, diz que o leproso terá de vestir roupas rasgadas, não se devia pentear e gritar impuro, impuro, como que para avisar da situação para com as outras pessoas, para anunciarem, atenção, que está aqui um leproso que se vai aproximar de vós, está aqui uma pessoa que está em pecado, e atenção que vocês, quando se aproximarem de mim, têm que ter cuidado. Era como se hoje em dia andássemos também a proclamar os nossos pecados pela sociedade e não diríamos só impuro, impuro. Tínhamos que dizer mentiroso, ladrão, adúltero, assassino. Estes eram os pecados que muitos de nós, como sociedade, muitas vezes tínhamos que andar uns perante os outros. Então, era neste contexto que se estava a passar aquela situação.
Inclusivamente, se vocês quiserem ter uma noção visual daquilo que se estava a passar, aconselho-vos a ver o filme Ben-Hur. Obviamente já se passava numa situação da invasão romana a Israel. No entanto, o contexto é muito idêntico. O contexto é muito idêntico, onde também se vê o tratamento que se dava aos próprios leprosos. Então, é neste panorama que chegamos ao momento do início desta passagem. E o início desta passagem começa com um dilema. E o dilema diz-nos que os leprosos estavam da parte de fora. Mais uma vez relembro, eles estavam da parte de fora porque não podiam estar perante a mesma sociedade. E os leprosos dizem uns para os outros: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se formos para a cidade, para além de nos tratarem mal, também morremos, porque se lá não há comida, nós também não poderemos viver. Então só temos uma forma de o fazer. Vamos para o acampamento dos inimigos. E lá temos duas situações. Ou das duas uma. Ou nos aceitam da forma como nós somos, ou também morreremos. Mas se morrermos lá, também aqui morreremos, porque aqui não temos hipótese. E mais à frente, vemos também do versículo 5 até ao 7, o texto diz-nos que eles então optaram por esta mesma opção, ou seja, a de irem para o acampamento dos sírios. Mas quando lá entraram, não estava lá ninguém. Porque Deus, diz-nos o texto, fez com que os sírios tivessem ouvido sons de cavalos, como se fosse um grande exército, e eles fugiram assustados. E mais, não só fugiram assustados, como deixaram o acampamento da forma como estava. Isto é, a pressa era tão grande que deixaram lá as suas bagagens, não arrumaram nada. O acampamento era como se fosse um acampamento fantasma, um acampamento com as mesas postas, com tudo posto, mas não estava lá ninguém. E mais em frente então, no versículo 8 e 9, diz que os leprosos entraram numa tenda, comeram e beberam e ficaram com a roupa, com o ouro e com a prata que ali encontraram, e foram para outra tenda e fizeram o mesmo. Mas no versículo 9, o texto diz-nos que eles caíram em si, porque aquele dia era dia de boas novas e eles não se podiam calar. Eles tinham que anunciar isso ao rei no sentido em que naquela altura era a pessoa mais importante dessa mesma sociedade, e depois a partir do rei essas boas novas iam também ser proclamadas e proclamadas a toda a gente. Mas eles sentiram essa necessidade, sentiram essa urgência. Nem mais um momento, nem mais um minuto, temos que o fazer agora. Então até aqui foi o momento até onde nós lemos, e deste texto e desta passagem podemos ver várias lições, das quais eu vou destacar 3. A primeira lição diz-nos então que não devemos esperar pelo desespero para podermos agir. No início da passagem, nós vemos então que os leprosos debatem entre si como deveriam agir naquele mesmo momento. Os leprosos eram considerados impuros, e então estavam do lado de fora. Então, se as pessoas lá de dentro já estavam a passar fome, como é que estariam estes mesmos leprosos? Qual é que era a situação que estes leprosos estariam a passar? Porque se da parte de dentro já não havia comida, não lhes chegava comida a eles. Então eles já estavam a passar a fome há muito mais tempo. E era esse o dilema. E era essa a situação de desespero com que se encontravam os leprosos naquele momento. Quantas vezes já nos sentimos com fome? Quantas vezes já sentimos vontade de comer, mas sabemos que ainda falta 2 horas para chegarmos a casa, para fazermos a nossa refeição? Quando, neste caso, passamos por restaurantes que estão fechados, ou dizem-nos: olha, a cozinha já fechou, já não podemos fazer nada. Como é que nós ficamos?
ficamos ansiosos, ficamos desesperados, ficamos tristes. Agora imaginem como é que se estavam a sentir estas pessoas. Estas pessoas nem podiam pensar, olha, vou chegar a casa e vou fazer o comer. Não tinham nada para comer. E se a sociedade onde estavam não tinha nada para comer, eles muito menos. E era assim com que eles se deparavam naquele momento. Agora, e estas pessoas, como leprosos, eles não só não tinham rendimentos, bem como eles também sabiam que quando se aproximassem dessas pessoas para lhes pedir comida, as pessoas iriam tratá-los mal. Isso é o que se estava a passar naquele momento. E então eles decidiram ir para o acampamento dos inimigos e arriscar. E isto passou-se com os leprosos, que não só estavam assolados com essa mesma doença, mas como vimos, a lepra estava também relacionada com a parte espiritual. E se transportarmos isto para nós hoje em dia, em que posição estamos neste momento? Reconhecemos que temos pecados? Vivemos bem com isso? Sabendo que o pecado nos afasta de Deus, como é que reagimos a essa mesma situação? Decidimos ficar na nossa zona de conforto? Ou fazemos como fizeram os leprosos, que devemos sair e agir saindo do local onde estamos para mudar de atitude? E essa mudança de atitude é reconhecer que estamos mal e sentimos a necessidade de mudar. Os leprosos sabiam que estavam mal, mas também sabiam que no lugar onde estavam não podiam ficar. No momento onde estavam não podiam ficar. E em termos espirituais, procuramos também essa mesma comida da mesma forma como os leprosos tentavam procurar? Lemos e meditamos diariamente na palavra de Deus? Estamos com Deus? Estamos em comunhão com Deus? Confessamos os nossos pecados a Deus? Se a nossa situação é igual à dos leprosos, hajamos como eles. Os leprosos reconheceram que estavam mal e isso foi o primeiro passo. Reconhecer que estamos mal, reconhecer que temos que agir, não podemos ficar onde estamos. Temos que dar um passo para tentar encontrar essa mesma solução, porque se não reconhecermos o pecado, também não reconhecemos a necessidade de perdão. E se não reconhecermos a necessidade de perdão, não necessitamos de um Salvador e, se assim for, ficaremos onde estamos e vamos morrer com os nossos pecados. Então a primeira lição é: não devemos esperar pelo desespero para podermos agir. Obviamente que os leprosos naquele momento só agiram naquela situação porque estavam impossibilitados de o fazer antes. Mas nós, se soubermos que existe algo que esteja a impedir que a nossa comunhão com Deus seja maior, peçamos ajuda. Vamos ter com alguém que nos ajude espiritualmente, alguém mais maduro, alguém com quem nós queiramos estar, com quem nos possamos identificar, não por essa pessoa, mas que essa pessoa para nós seja uma pessoa em que nós consigamos visualizar Jesus e peçamos-lhe ajuda para que essa pessoa ore por nós, nos ensine como é que poderemos estar em comunhão, nos indique a melhor forma de nós podermos estar com Ele, porque não somos nós que o fazemos, é Jesus que o faz por nós. Mas acima de tudo, temos que saber reconhecer o momento onde nós nos encontramos. E se não soubermos o momento onde nós nos encontramos, peçamos da mesma forma ajuda a Deus. Oremos nesse mesmo momento que Ele dar-nos-á um caminho para que nós o possamos seguir. Reparemos então que quando os leprosos decidiram agir, Deus já tinha agido por ele. E aqui passamos para a segunda lição, que nos diz que a graça e a misericórdia de Deus age sempre em nosso favor. Quando os leprosos entraram no acampamento do inimigo e na expectativa de saber qual é que seria a reação deles, se os aceitariam ou os matariam, eles depararam-se
com o acampamento vazio. E o acampamento estava vazio porque Deus agiu por ele, fazendo com que eles tivessem ouvido sons de cavalos a ir ter com eles, e eles saíram em desespero. E neste caso, ao saírem em desespero, deixaram tudo como estava. Todo o seu conteúdo, todos os seus bens, toda a sua riqueza estava como estava naquele momento. E mais, os leprosos tinham as mesas postas e fartas de comida. Os leprosos naquele momento não tiveram que fazer nada, nem se expor, nem se voltarem a humilhar, porque Deus já tinha agido por ele. Isto significa que Deus já fez tudo por nós. Nós não precisamos de fazer nada. Desde o início até ao fim da salvação, tudo está nas mãos de Deus. Não temos de fazer nada. Deus providencia tudo, desde o princípio até ao fim. Os leprosos, naquele momento, e sem qualquer esforço, tiveram o que se calhar em toda a sua vida nunca tinham tido. Nada depende de nós, tudo depende de Deus. Se nós tivermos fé no seu bom nome, se nos acreditarmos que de facto Ele é o nosso Salvador, também acreditamos que nada depende de nós, tudo depende dele. E passamos também, neste momento, para a terceira lição que este texto nos traz. Deus usa pessoas fracas, imperfeitas e pecadoras para anunciar as boas novas. Os leprosos naquele momento deviam ser das pessoas mais humilhadas da sociedade. Eles não tinham nada e, no entanto, de um momento para o outro, tiveram tudo. Não tinham comida, comeram até se fartar. Não tinham roupa, puderam escolher aquilo que poderiam vestir. Não tinham bens e, de um momento para o outro, ficaram com ouro e ficaram com prata. Tudo o que temos é-nos dado por Deus. Nada é do nosso mérito. Pensemos numa situação em que nós humilhamos para a ter, nós suamos, nós batalhamos até à exaustão para alcançar. Esta situação não tinha acontecido se Deus não permitisse que acontecesse. Por isso, por muito que sintamos que tivemos mérito em alcançar alguma coisa, isso é mentira. Foi Deus que fez tudo por nós. Então, se tudo o que temos nunca tivemos mérito para o ganhar, porque é que não o distribuímos pelos outros da mesma forma como Deus nos ensina para que nós o façamos? E a resposta é simples. Nós não o fazemos porque o pecado e o orgulho que temos nos corrói o coração. O pecado e o orgulho que nós temos dentro de nós mesmos nos corrói o coração e nós não distribuímos pelos outros aquilo que por nós Deus distribuiu de forma gratuita, sem qualquer mérito da nossa parte. Estes leprosos que eram humilhados não pensaram duas vezes antes de irem contar as novidades a quem os humilhava. Tiveram misericórdia de quem não tinha misericórdia por eles. Tiveram amor de quem não os amava. E a fome que eles tinham era a mesma que as pessoas que estavam dentro da muralha estavam a passar. O versículo 9 diz-nos que então disseram uns para os outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos ao palácio do rei. E o interessante aqui é que, para além de sentirem a necessidade de anunciar esta boa nova aos outros, eles sentiram urgência em fazerem-no naquele mesmo momento. Não no dia seguinte, não passado uma hora, nem passado um minuto.
eles queriam fazê-lo naquele momento. Vejamos que eles podiam ter ficado no acampamento e ter descansado mais um pouco. Da mesma forma que as mesas ficaram postas, da mesma forma que tudo estava à sua disposição, eles também certamente deveriam lá ter camas confortáveis. E era uma situação que se calhar há muito tempo que eles não o faziam, que era dormir de uma forma tranquila, de uma forma descansada, com a barriga cheia, já com roupas novas. Há muito tempo, com toda a certeza, que eles não o faziam. Mas, no entanto, eles disseram: não deveremos esperar até à luz da manhã, e que deveriam anunciar as boas novas naquele preciso momento ao rei. Naquele momento, estas boas novas poderiam ter sido anunciadas por pessoas ricas, valentes guerreiros, comerciantes poderosos. Até inclusivamente poderia ter sido o próprio rei a ter descoberto aquela boa nova. Até poderia ter sido Eliseu, direcionado por Deus, que era o profeta naquele momento, a ter profetizado e ter anunciado. Mas não, as boas novas iriam ser anunciadas por leprosos, por pessoas humilhadas pela sociedade. E mais à frente no texto, para quem quiser ler, os leprosos, depois de terem dado a notícia ao rei de Samaria, não se fala mais neles. Os leprosos continuam a ser leprosos. Os humilhados continuam a ser humilhados. Os que anunciaram as boas novas continuam a ser pessoas frágeis, pobres e humilhadas, sem nome e sem ninguém as conhecer. Naquele momento, foram os leprosos a anunciar as boas novas, mas Deus chama-nos a todos nós, os frágeis, os pobres de espírito, os humilhados, a anunciar as boas novas. Agora mesmo, não amanhã, agora mesmo. A Bíblia não diz o nome dos leprosos porque não é importante sabermos o nome dos leprosos. Estes leprosos deverão ficar a si mesmo tal e qual como estão, no anonimato. E isto serve para nos transmitir a nós que quando anunciamos as boas novas a alguém, a honra deverá ser sempre para Deus e nunca para nós. Nós somos apenas o mero canal que Deus utiliza para fazermos chegar essas mesmas boas novas, para anunciar a salvação. Mas o nome de quem salva, esse sim, é que deverá ficar conhecido. E o nome de quem salva é apenas um: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este é que é o nome que deve ser honrado para todo e para o sempre. Nós somos apenas um canal que somos usados para Deus. Então devemos fazer também como fizeram estes mesmos leprosos. Sentir a urgência de anunciar estas boas novas a todos por quem nós somos rodeados. Todas as pessoas que nos rodeiam deverão conhecer estas mesmas boas novas. Nós, tal e qual como eles, um dia alguém também sentiu a urgência de nos ter apresentado esse mesmo Evangelho. Mas esse Evangelho foi um Evangelho que nos foi apresentado por essa pessoa que foi utilizada como canal de Jesus. Porque Jesus é que é o nome que salva. Jesus é que é o verdadeiro Evangelho. Jesus é que é a verdadeira boa nova diária. Agora que o conhecemos, de fato reconhecemos que isso não nos trouxe nada da riqueza visível. Mas sabemos que o que temos não é visível, porque o visível é temporal. A riqueza que nós temos é invisível porque é eterna. E essa riqueza que temos é-nos dada pela fé em reconhecer que Jesus morreu pelo nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o que nenhum dinheiro do mundo nos poderá comprar: a vida eterna na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador. Tal e qual como os leprosos, o nosso nome perante os homens poderá não ser conhecido, mas em Jesus nós somos mais do que meros leprosos. Em Jesus
Nós somos considerados seus filhos e um filho não precisa de se humilhar para pedir comida. Um filho tem acesso à eterna mesa do Pai, uma mesa que nos é estendida por quem nos abraça e acarinha todos os dias. Deus usa-nos para proclamarmos as boas novas. Não amanhã, não quando nos apetecer, mas agora e hoje. A eternidade não é passado nem futuro. A eternidade é presente, a eternidade é agora, a eternidade é hoje. E se a eternidade é agora, devemos agir conforme essa mesma eternidade nos ensina. Devemos amar Jesus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Ele, Jesus, é a nossa grande boa nova. Uma boa nova para hoje, que não deixa de a ser amanhã. É uma boa nova que se renova todos os dias. É uma boa nova eterna. Uma boa nova que não é só para nós, mas que deve ser apresentada a todas as pessoas com quem nos cruzemos. Seguindo então para a finalização desta mesma mensagem, qual é que é o desafio que ela nos apresenta para podermos levar para casa, para meditarmos e para orarmos ao Senhor durante a próxima semana? Pensemos em alguém com quem estamos frequentemente. Um familiar nosso, um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa com quem nos cruzemos no café e que já cumprimentamos todos os dias, que ela lá está. E nós saibamos que essa pessoa não conhece Jesus. Este é o nosso desafio. A Igreja é composta por todas as pessoas, todos os cristãos em todo o mundo. Nós não temos que evangelizar toda a gente, mas nós temos que evangelizar todas as pessoas com quem nos cruzemos. E se todos nós, como Igreja em todo o mundo, fizermos isso, todo o mundo será evangelizado. Porque todos nós, seja aqui, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, todos nós conhecemos pessoas, todos nós nos cruzamos com pessoas. Todos nós temos amigos, temos familiares. Todos nós cumprimentamos aquela pessoa com quem todos os dias vamos ao café, que se calhar nunca falámos com ela, mas cumprimentamos, dizemos bom dia, boa tarde. Então essa é a nossa missão, é apresentarmos Jesus, não por nós, tal e qual como os leprosos, eles não têm nome e nós devemos ficar assim no anonimato, mas temos que apresentar Jesus Cristo a todos aqueles que nos rodeiam. Em oração, peçamos então a Deus que nos dê essa oportunidade de evangelizarmos e de fazermos aquilo que Ele nos pede, tal e qual como foi dito há pouco em Marcos. Vamos por todo o mundo e proclamemos o Evangelho a todas as nações. Todo o ser vivo tem de conhecer Jesus Cristo. Essa é a nossa grande missão. Que a boa nova que nos foi dada seja também repartida de uma forma gratuita, tal e qual como aquelas pessoas que estavam dentro da muralha de Samaria também a souberam. Que Deus nos abençoe para que possamos fazer chegar todas estas boas novas a todos aqueles que nos rodeiam. E neste momento vamos orar mais uma vez a Deus para que Ele nos apresente todas as oportunidades, para que nos apresente pessoas que estejam sedentes, tal e qual como um dia mais tarde, quando um dia nós também já estávamos, mas nós não sabíamos. Se alguém não tivesse tido a urgência e sentido a urgência de nos ter apresentado esse Evangelho. Todos nós necessitamos de Jesus, mas só o saberemos quando alguém, de facto, nos apresentar o Jesus Cristo, que é Filho de Deus, o Jesus Cristo que morreu pelo nosso pecado, o Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E só nesse momento é que nós soubemos aquilo que nós precisávamos. Então façamos também o mesmo com os outros, da mesma forma que há uns tempos atrás alguém também fez por nós. Alguém, um tempo mais tarde, nos amou quando nós não nos sentíamos amados. Mas esse amor
que essa pessoa teve por nós foi um amor acima de tudo, para Jesus Cristo. Agradecemos-te, ó Deus, tudo aquilo que tens feito por nós. Tu és grande, tu és soberano, tu sabes a necessidade de cada um de nós. Tu sabes a necessidade de cada pessoa que nos rodeia. Tu sabes, neste caso, aquilo que todas as pessoas necessitam. E essa necessidade é a necessidade de um Salvador. É a necessidade de um Salvador que faz tudo por nós. Nós não levamos cargas superiores àquela que nós aguentamos. É o que tu dizes na tua palavra. Por isso, não tenhamos receio de apresentar o Evangelho a quem nos rodeia, porque o Evangelho é teu, o Evangelho é a tua salvação, és tu que salva, não somos nós, meu Deus. Dá-nos muitas vezes a ousadia de podermos falar a outras pessoas aquilo que uma pessoa um tempo mais atrás falou para nós. Ajuda-nos, meu Deus, a fazer com que a tua palavra seja cumprida. Fazer com que todas as pessoas conheçam Jesus Cristo, o nosso Rei e o nosso Salvador. É por isto que oramos, em nome de Jesus. Amém.